Olá a todos, estou feliz por estar acompanhado hoje pelo professor David Gibbs, autor de muitos livros, que também debateu, em um momento com Michael Chertoff, o ex-secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, sobre essas questões muito importantes. Estamos acompanhados por ele hoje para discutir o neoconservadorismo, a ascensão dos ricos, bem como o intervencionismo humanitário. Esses são tópicos importantes e muito relevantes. É ótimo finalmente conhecê-lo. Obrigado por me receber no seu programa, Glenn Giesen. Bem, quero começar com a ascensão do neoconservadorismo, porque todos ouvem falar dos neocons. Geralmente está associado à administração Bush. Mas claro, isso tem uma história muito mais longa. Esse foco em uma política externa intervencionista forte, para alguns, faz com que o conceito de neoconservadorismo seja também uma contradição em termos. Mas como você pode explicar esse fenômeno? Porque quando surgiu pela primeira vez, não era tão dominante. Mas como você pode explicar o que é, sua crescente potência, e como tem se espalhado também? Certamente, as pessoas que olham hoje para a União Europeia, que costumava ser conhecida como um projeto de paz, agora veem cada vez mais como um projeto neocon. Então, se você quiser rastrear isso, como podemos entender o neoconservadorismo? Bem, vamos olhar para o contexto. O contexto era a derrota dos Estados Unidos, ou a iminente derrota dos Estados Unidos no Vietnã. Isso estava se tornando cada vez mais evidente no final dos anos 60, após a ofensiva do Tet, quando ficou claro que os Estados Unidos não iriam vencer essa guerra. Claro, no final, não venceram a guerra. E havia, é claro, o movimento anti-guerra e uma crescente negatividade pública, não apenas sobre a guerra, mas sobre todo o projeto de expansão no exterior. Ganhou uma má reputação no Vietnã. E assim, havia um ceticismo público crescente, claramente demonstrado nas pesquisas de opinião pública, representado pelo movimento anti-guerra. Mas também, americanos comuns estavam se tornando muito céticos em relação à guerra. Nesse contexto, havia o que era chamado de Síndrome do Vietnã, que era uma relutância por parte do público em apoiar novas aventuras no exterior e em apoiar altos orçamentos militares. Quando Richard Nixon foi eleito, ele realmente reduziu significativamente o orçamento militar para o nível mais baixo da Guerra Fria. Ele não queria fazer isso, mas não teve escolha, porque era isso que o público essencialmente exigia. Houve uma detente com os soviéticos, uma relação muito mais cooperativa e baseada em negociações com os soviéticos. Houve o descrédito das principais instituições de política externa, mais notavelmente o militar e a presidência, especialmente depois que Nixon foi removido do cargo. A Agência Central de Inteligência foi prejudicada por audiências públicas conduzidas pelo senador Frank Church, as audiências do Comitê Church, que foram devastadoras para sua reputação. E eu acho que todas essas coisas criaram uma atmosfera em que o império dos Estados Unidos foi questionado e o público simplesmente não o apoiava mais, pelo menos não na medida em que apoiava antes. Nesse contexto, houve uma espécie de reação entre certos elementos. Em primeiro lugar, da elite americana, a elite empresarial, mais notavelmente, o grupo de organizações conhecido como Complexo Industrial Militar, pelo presidente Eisenhower, mas também investidores americanos no exterior, que estavam muito preocupados com a segurança de seus investimentos em regiões instáveis. Eles haviam sido protegidos por porta-aviões e bases americanas, e não estava muito claro se os Estados Unidos os protegeriam como antes. E assim, começaram a investir enormes quantias de dinheiro em uma campanha massiva de influência. Isso está muito intimamente ligado a uma campanha de influência simultânea para gerar o que é chamado de neoliberalismo, a mudança para a economia de mercado livre. E os dois em conjunto funcionaram com grande efeito. Ao mesmo tempo, houve uma mudança na vida intelectual americana, onde um grupo de intelectuais de alto nível, tanto nas universidades quanto entre os escritores de destaque de Nova York, que haviam sido liberais ou até mesmo esquerdistas na juventude,
Famosamente, alguns deles haviam sido trotskistas nos anos 30. Famously, some of them had been Trotskyists in the 30s. They now shifted in a hard right-wing direction. Eles agora se deslocaram em uma direção de extrema-direita, daí o termo neoconservador, anteriormente liberais, inclinados à esquerda, agora inclinados à direita. Eles se tornaram alguns dos pensadores mais de direita na América. O princípio todo era, em primeiro lugar, superar a síndrome do Vietnã e superar o desrespeito pela autoridade, mas também a relutância em intervir no exterior. Eles foram fortemente financiados pelos mesmos interesses que financiavam o complexo industrial militar. Conectado com esse grupo e os conservadores de Nova York, estava essencialmente um megafone muito eficaz, pode-se dizer, porque eram escritores talentosos, escritores muito talentosos, e podiam alcançar um público amplo, com um tipo de estilo literário. E um toque literário. Então, o ponto principal é que esse grupo, que também, aliás, tinha um ponto de vista extremamente pró-Israel, passou a ver cada vez mais a experiência das forças de defesa de Israel como um exemplo do que a América deveria ser. Os israelenses não gostam de negociar. Eles usam a força ofensiva. E, pelo menos na visão dos neoconservadores, eles fazem isso de forma eficiente. Os israelenses nem sempre são tão eficientes, mas parecem eficientes. E essa foi a base da ideia neoconservadora. Eles tiveram uma influência enorme, essencialmente mudando a política até o final dos anos 70, em uma direção muito mais de direita. Depois, eles se mudaram para a administração Reagan. Eles estavam associados ao Partido Democrata, mas se mudaram para o Partido Republicano de forma bastante tranquila. Eles se moveram entre os dois partidos e, mais recentemente, voltaram para o Partido Democrata. Eles veem isso como muito mais condizente com suas visões. Eles tiveram o que Rudi Dutschke, da Alemanha, chamou de a longa marcha através das instituições. Dutschke era um novo esquerdista, mas eles fizeram exatamente o que ele propôs, que é transformar completamente toda a discussão sobre política externa, a ponto de, atualmente, todo o estabelecimento de política externa ter sido essencialmente convertido ao neoconservadorismo. Realmente, não há muito desafio a isso dentro do estabelecimento. E então eles atravessaram o Atlântico, e cada vez mais o estabelecimento de política externa europeu, incluindo em países neutros, ou anteriormente neutros, como a Suécia, agora é inteiramente neoconservador. E assim, acho que essa é muito a base do que estamos vendo em ambas as grandes guerras em andamento. A guerra na Ucrânia e também a guerra no Oriente Médio, ou devo dizer, guerras no Oriente Médio. Se você quiser chamá-las de guerras, o que está acontecendo em Gaza parece mais um massacre orquestrado. Mas vamos chamar de guerra, apenas por conveniência. E assim, acho que o que estamos vendo aqui é uma mudança generalizada em direção ao neoconservadorismo, que praticamente não enfrenta desafios, exceto pela administração Trump, que está completamente fora do consenso de política externa e é muito difícil de caracterizar. Além disso, na Europa você tem partidos populistas, incluindo, na minha opinião, partidos populistas desagradáveis, como o AfD na Alemanha. Eles também estão fora desse consenso. Mas dentro dos parâmetros de consenso, o conservadorismo é universal. Eu estava me perguntando, no entanto, se o aumento das narrativas tem muito a ver com isso. Porque Bem, não é preciso voltar muito no tempo, mas na crise dos mísseis de Cuba, por exemplo, era a ideia de que não se podia admitir que um acordo foi feito para remover os mísseis Júpiter da Turquia. Em vez disso, o argumento era que, nós efetivamente os enfrentamos, e eles tiveram que recuar, uma vez que mostramos nossa determinação militar. E, novamente, eu menciono isso porque, mesmo após a Guerra Fria, uma crítica importante do embaixador Jack Matlock foi que eles concordaram que a Guerra Fria havia terminado por meio de um compromisso. E ele argumentou que a lição aqui deveria ser que a paz pode ser alcançada através do entendimento mútuo, diplomacia e negociações.
Ele destacou que 2 anos depois, quando a União Soviética colapsou, de repente ele chamou isso de criação de mitos, que começou imediatamente. Então, de repente, a Guerra Fria não havia terminado através da diplomacia. Ela foi vencida. E foi vencida porque os Estados Unidos haviam levado os soviéticos à falência no Afeganistão. Mas há essa ideia geral de que eles foram frente a frente, mostraram disposição para usar a força, enfrentaram os russos, e se apenas mostrassem suficiente determinação militar e não recuassem, então quem piscaria primeiro? Bem, foram os russos, e foi assim que a paz foi criada. Alguém derrotaria seus adversários. Novamente, a paz não é mitigar a competição de segurança ou entendimento mútuo e compromisso. Não, é derrotar seus inimigos. E a partir do argumento de Matlock, isso poderia estabelecer uma mentalidade muito perigosa, pois agora sugeriria que é assim que você cria paz no futuro, através da guerra. Sim, puro militarismo, em vez de concordar em fazer quaisquer compromissos, o que simplesmente seria apaziguamento. Você vê algum mérito nisso? Porque a questão do Afeganistão também teve um grande efeito na narrativa de como a Guerra Fria terminou. Sim, isso mesmo. Acho que o que Jack Matlock está mencionando é que a aparência era de que havia uma certa simetria na Guerra Fria, que Gorbachev e Reagan simetricamente concordaram em acabar com a Guerra Fria por meio de negociação. Mas nos bastidores, acho que havia uma certa tendência, mais uma vez, liderada por neoconservadores importantes, notadamente Paul Wolfowitz, o secretário adjunto de Defesa, que basicamente via que havia 2 visões no final da Guerra Fria. Uma é que os Estados Unidos não tinham inimigos. O inimigo havia se tornado um amigo. Em primeiro lugar, dissolveu-se. A União Soviética se dissolveu, e então a Rússia estava bastante próxima de ser um estado vassalo dos Estados Unidos no início. Estava incrivelmente fraca, e Yeltsin não estava em posição de desafiar os Estados Unidos. E eu acho que uma visão, como eu disse, era que havia essa situação em que os Estados Unidos não tinham inimigos. Isso é uma coisa boa, não ter inimigos. Mas uma segunda visão surgiu. Em primeiro lugar, havia uma ansiedade por não ter inimigos, e as pessoas abertamente diziam que sentiam falta da Guerra Fria. Talvez precisemos de um novo inimigo, porque como você justifica centenas de bases militares americanas no exterior? Como você justifica a OTAN? Afinal, todo o propósito da OTAN era repelir ou dissuadir uma invasão soviética. Não havia mais União Soviética. Eles não precisam da OTAN. Como você justifica a OTAN? E como você justifica um orçamento militar da Guerra Fria nos Estados Unidos, ou algo até mesmo próximo de um orçamento militar desse tamanho? O público estava exigindo um dividendo de paz. Então havia ansiedade em relação a isso. E havia também uma certa percepção entre alguns dos neoconservadores mais radicais, notadamente novamente Wolfowitz, de que o fim da Guerra Fria oferecia uma oportunidade única para os Estados Unidos, nunca oferecida a qualquer grande potência na história, que era de que os Estados Unidos poderiam estabelecer uma posição de domínio global unipolar sem nenhum par em todo o globo. Isso nunca havia sido alcançado antes, nem pelo Império Romano, nem pelos britânicos, nem pelos holandeses, nem mesmo brevemente pelos alemães ou japoneses, nem pelos Estados-Unidos durante a Guerra Fria. Mas agora, após a Guerra Fria, os Estados Unidos estavam em posição de fazer isso. E a posição dele, a posição de Wolfowitz, era que o foco principal da política externa dos Estados Unidos deveria ser, ao aproveitar este momento, não abrir mão da dominância americana ou de qualquer tipo de dividendo de paz, em sua visão, mas sim aproveitar o momento e projetar a influência americana o mais longe possível no futuro, intimidando países que quisessem sequer pensar em desafiar os Estados Unidos e marginalizando as Nações Unidas tanto quanto possível. Houve discussões sobre transformar o Conselho de Segurança da ONU em um verdadeiro árbitro de conflitos internacionais, o que era, claro, a ideia original em 1945. E a ideia era que agora poderíamos realmente fazer isso após a Guerra Fria.
mas Wolfowitz insistiu que não. Seria um mundo unilateral e unipolar emanando de Washington. Isso foi incorporado em um documento secreto chamado Documento de Orientação de Planejamento de Defesa de 1992, que Lisandro que mencionei, e falava sobre aliados dos Estados Unidos em termos muito condescendentes adversários, mais notavelmente a Alemanha e Japão. A União Europeia era vista como um potencial desafiador do poder americano, e a ideia era que os Estados Unidos deveriam usar sua influência para tentar enfraquecer a União Europeia, e em vez disso, fazer da OTAN a principal força na Europa. Este era um documento muito agressivo. Ele foi vazado para o The New York Times, e é assim que sabemos sobre ele. O governo Bush tentou se desvincular dele porque parecia muito agressivo. Aliados americanos protestaram contra ele, e o The New York Times fez editoriais contra, e assim por diante. Mas, na realidade, acho que este foi o documento fundador da política externa americana após o fim da Guerra Fria. Este foi realmente o equivalente ao NSC 68, por assim dizer, que foi o documento fundador da Guerra Fria na era anterior. Este seria o novo NSC 68. E acho que este é muito o documento que ainda está conosco hoje, ou pelo menos estava. O que Trump vai fazer é quase um palpite de qualquer um. Não acho que ele saiba o que quer fazer. Mas até Trump jogar uma carta selvagem, este documento, o documento de orientação de planejamento de defesa, era, eu diria, o documento-chave para entender toda a política externa dos Estados Unidos após o fim da Guerra Fria. E seria uma de agressividade e criação de inimigos. Falava sobre a China como um inimigo potencial, a Rússia como um inimigo potencial, mesmo que a Rússia estivesse de joelhos na época. E havia um certo tom de busca por inimigos. E se você procura inimigos, encontrará inimigos. E claro, foi exatamente isso que aconteceu. Isso é quase uma citação direta de James Baker na época, que é: se continuarmos tentando fazer da Rússia um inimigo, ela seria um inimigo. Mas eu me lembro do JPG, porque tudo aconteceu tão rapidamente. Em dezembro de 1991, a União Soviética se dissolveu. E no mês seguinte, em janeiro de 1992, Bush fez o discurso do Estado da União, onde deixou claro que a Guerra Fria não simplesmente terminou, ela foi vencida. E então ele continuou, dizendo, sabe, a América costumava ser a líder do Ocidente. Agora somos os líderes do mundo. E isso meio que sinalizou alguma intenção. E então acho que foi em fevereiro de 92 quando o New York Times vazou esse documento. E foi extraordinário porque, como você também apontou, a principal política externa dos russos naquela época era se aproximar o máximo possível dos americanos e do Ocidente. E ainda assim, o documento até se referia ao coração da Eurásia, na linguagem de Mackinder, que os russos ainda seriam uma grande ameaça para nós. Também pedia uma introdução antecipada de um sistema global antimísseis, o que seria o que foi impulsionado ao se retirar do Tratado ABM em 2001. Mas, novamente, não apenas adversários, mas isso incluía os aliados também, criando preocupações sobre o Japão e a Alemanha, novamente, aliados. Sim, sim. Mas esse é o problema, não é? Em um sistema hegemônico, ele deve até certo ponto se apoiar em um sistema de alianças, não é? Uma vez que você tem rivais emergindo na periferia ou novos centros de poder, então não é mais unipolar. Isso é. E também todo o princípio das alianças em tempos de paz. Se você pode dividir uma região em aliados dependentes ou adversários enfraquecidos, como alemães dependentes contra uma Rússia enfraquecida, ou árabes dependentes versus um Irã enfraquecido, é difícil evitar perseguir tal sistema se a hegemonia for o objetivo, eu acho. Sim, isso mesmo. Acho que nos anos 1990, a principal ameaça que os Estados Unidos viam, na verdade, não era nem a Rússia nem a China. Era, na verdade, a Europa, a União Europeia. E as pessoas esquecem que este é um período muito esquecido da história.
Mas a França, desde Charles de Gaulle, sempre defendeu uma política externa francesa independente, que ele meio que conseguiu, e uma política externa europeia independente, que ele não conseguiu. Mas após o fim da Guerra Fria, nós estavam cada vez mais adotando a mesma área dos franceses. E isso era, claro, o motor impulsionador da UEFA, ou CET à época. A ideia era que, com o fim da Guerra Fria, havia uma suposição de que a OTAN simplesmente se tornaria irrelevante. E quem assumiria o papel seria a União Europeia. Os Estados europeus sabiam que não poderiam realmente desafiar a hegemonia americana individualmente. Eles eram simplesmente fracos demais para isso. Mas coletivamente, sentia-se que poderiam atuar como uma espécie de contrapeso ao unilateralismo americano. Havia um certo tom, eu acho, na Europa, de que os Estados estavam em posição de quase estabelecer. Ninguém usava esse termo, mas quase como uma ditadura global, ou algo próximo a esse unilateralismo. Essa é a ideia toda. E eles sentiam que essa era uma situação insalubre e que a Europa agiria para pelo menos conter o poder americano, até certo ponto, pelo menos nos âmbitos econômico e político, não tanto nos âmbitos militares. E os Estados Unidos viam isso como uma grande ameaça e uma grande preocupação dos Estados-membros durante a década de 1990, tentando impedir que isso acontecesse. Para a ansiedade americana, até mesmo os britânicos estavam em alguns momentos considerando se juntar a esse esforço de independência europeia. Isso deve ter sido muito perturbador para os americanos, dado o papel histórico da Grã-Bretanha. Também foi uma das principais preocupações do documento de orientação de planejamento de defesa, que tratava de minar a unidade europeia se ela fosse desafiar a OTAN e estabelecer a OTAN como o principal polo de influência. Por mais que os Estados Unidos gostem de fingir que veem os europeus como parceiros, veem os ucranianos como parceiros, em privado acho que sempre houve uma tremenda condescendência em relação aos europeus como países não sérios. Eles estão apenas sob a asa da América. E isso aparece repetidamente. Quero dizer, mais recentemente, acho, na conversa interceptada entre Victoria Nuland e Geoffrey Pyatt, em 2014, você sabe, Pyatt perguntou, bem, o que os europeus vão dizer sobre isso? E ela disse, F os europeus. Acho que isso resume bem a forma como os neocons sempre viram os aliados americanos, em privado. Em público, é claro, eles são mais diplomáticos. Mas eu acho que, além disso, mais uma coisa que deve ser dita sobre o documento de orientação de planejamento de defesa é que ele já começou a falar sobre preservar a OTAN, o que era essencial, porque era a joia da coroa do poder americano no exterior, mas expandir a OTAN para os antigos estados comunistas, violando diretamente, é claro, o acordo dos Estados com Gorbachev de nunca fazer isso, nem 1 centímetro para o leste. Acho que essa foi a frase, nem 1 centímetro para o leste, acho que foi o que Baker disse, e foi repetido não apenas por oficiais dos Estados, mas também britânicos, franceses e alemães. E foi uma conversa sobre violar descaradamente esse acordo e expandir a OTAN. E claro, foi exatamente isso que aconteceu. Então, como você encaixa a expansão da OTAN, além, é claro, de cancelar não apenas as promessas feitas a Gorbachev, mas de fato na Europa? Nós assinamos acordos como a Carta de Paris para uma nova Europa, que estabeleceu, eu acho, o plano de como iríamos estruturar a Europa após a Guerra Fria. E foi muito baseado nos acordos de Helsinki. Então veio com princípios como segurança indivisível, Europa sem linhas divisórias. Mas então, de repente, sim, os russos pareciam estar fracos. E em vez disso, tivemos a expansão da OTAN. Mas a expansão da OTAN foi apenas um resultado desses instintos neoconservadores, ou eles também alimentaram ainda mais? Como você vê o papel da OTAN na história mais ampla do neoconservadorismo? Sempre há interesse econômico envolvido nisso. Neste caso, você tem o Comitê para Expandir a OTAN, que foi financiado principalmente por contratantes militares dos Estados.
A ideia era que se a OTAN pudesse se expandir para a Europa Oriental, eles teriam que se livrar de seus antigos equipamentos da era soviética e comprar equipamentos americanos, de preferência, ou talvez europeus para substituí-los, com um enorme potencial de lucratividade. Então isso foi um fator aqui. Havia interesses investidos, envolvidos. Havia um grupo de lobby, o Projeto para o Novo Século Americano, que muitos já ouviram falar, que basicamente pedia um grande aumento nos gastos militares americanos e uma maior expansão do poder militar americano no exterior. E tornou-se ativo no final dos anos 1990. Foi muito influente em ambos os partidos, mas especialmente na administração Bush. Então não eram apenas intelectuais livres baseados em ideias. Às vezes, os neoconservadores são apresentados dessa forma, mas esse não é o caso de forma alguma. Eles estão conectados a interesses poderosos da elite, com muito dinheiro e recursos, que tinham um interesse particular em expandir a OTAN. Então, acho que foi um conjunto múltiplo de características. Havia outras coisas também. Os militares uniformizados passaram a ter um certo apego à OTAN, já que muitos deles se tornaram almirantes ou generais com base no serviço da OTAN. Isso fazia parte de seu prestígio, presença no exterior. E a OTAN é o núcleo da presença dos Estados Unidos no exterior. No final da Guerra Fria, havia um almirante americano, Eugene Carroll, um almirante aposentado, que basicamente disse que uma das principais razões para os pedidos de expansão da OTAN era o pessoal uniformizado. Pessoas como ele estavam simplesmente muito apegadas à ideia das alianças dos Estados Unidos no exterior e não queriam abrir mão da ideia. Portanto, o complexo militar industrial é muito mais amplo, na verdade, do que apenas produtores militares e de armas estrangeiras. Você tem think tanks, academia de elite e segmentos de elite do jornalismo. É uma rede muito ampla de pessoas. E assim, eu acho que todos esses grupos tinham um interesse em não apenas manter, mas expandir a OTAN, certo? Apenas porque, em parte, está na natureza das instituições se expandirem. Eu não sou libertário, mas os libertários têm razão ao notar que quando instituições são criadas, é muito difícil desmontá-las, mesmo depois que seu propósito desapareceu. E se o antigo trabalho delas desaparecer, elas encontrarão um novo trabalho e buscarão novos negócios. É exatamente o que aconteceu com a OTAN e o que aconteceu de forma mais geral com o que Chalmers Johnson chamou de império de bases dos Dostoiantes. E a ideia era que não basta preservar a América. Império de bases, mas, se possível, expandi-lo o máximo possível. Acho as razões monetárias para expandir a OTAN bastante interessantes, porque na época falavam muito abertamente sobre isso nos anos 90. Ou seja, os fabricantes de armas poderiam ganhar bilhões de dólares quando todos os novos membros da OTAN tivessem que se ajustar ao novo armamento. E você mencionou esse comitê dos Exalsway para expandir a OTAN. O presidente disso era Bruce Jackson, e esse era o trabalho dele. Mas ele também tinha um trabalho diferente. Ele era o diretor de planejamento estratégico da Lockheed Martin. Então alguém poderia pensar que isso seria um conflito de interesses, mas novamente isso levanta a questão de onde está o interesse monetário. Mas além do dinheiro, parece que até certo ponto é aqui que os idealistas e os neocons se uniram. Porque muito do idealismo, e não tenho certeza de até onde você rastrearia isso, porque muitas vezes se voltaria a Woodrow Wilson. Ele tem isso, você sabe, para tornar o mundo seguro para a democracia, para lutar a guerra que acabaria com todas as guerras. Muito disso, se não for utopismo, ou pelo menos tem sido argumentado que esse idealismo sob Wilson mudou um pouco os Estados Unidos de seus valores, que deveriam ser algo a ser admirado e replicado ou copiado, para se tornar mais uma missão civilizadora externa. Uma onde se sairia ativamente porque, um pouco como nos anos 90, começamos a pensar que se a democracia cria paz, vamos sair pelo mundo e criar democracia. Este foi o argumento de Kenneth Waltz, na verdade, no final dos anos 90, eu acho, que os liberais tinham inventado uma nova guerra, que era
Vamos invadir países agora para tornar o mundo mais pacífico, transformando-os em democracias. Então é uma abordagem interessante. É um ponto muito importante. O uso da retórica moral e do estilo moralista. Isso, claro, teve muitas raízes. De fato, você mencionou que provavelmente o mais importante historicamente foi, claro, Woodrow Wilson, frequentemente invocado até os dias de hoje, o espírito de Woodrow Wilson e tudo mais. E a principal conexão que eu faria historicamente é, no entanto, mais uma vez, os anos 70. O movimento neoconservador, porque eles foram os principais impulsionadores dessa ideia. E o contexto, novamente, foi o Vietnã. E o contexto do Vietnã foi o surgimento de um movimento internacional de direitos humanos, centrado em grupos como Anistia Internacional. E, inicialmente, isso era anti-intervencionista. E a ideia era que o intervencionismo americano havia criado muitos abusos de direitos humanos em lugares como a Grécia, sob os coronéis, o Chile sob Pinochet e o Vietnã do Sul, assim como todos os abusos de direitos humanos no Irã, que os Estados Unidos haviam levado ao poder no golpe da CIA em 1953. Essas coisas foram enfatizadas, que o principal motor dos abusos de direitos humanos é a intervenção americana. Americanos que eram ativos nesses grupos insistiam que, como cidadãos americanos, estavam menos interessados nos abusos de direitos humanos, digamos, pela União Soviética. Porque o argumento era que não somos cidadãos da União Soviética, e assim temos menos responsabilidade pelo que acontece lá. Como cidadãos americanos, temos mais responsabilidade de enfatizar os abusos resultantes da política do nosso país, o que se poderia dizer ser um argumento lógico e consistente. No entanto, é claro que isso os expôs à alegação de que estão ignorando os abusos comunistas. Talvez eles próprios sejam comunistas. E esse tipo de ataque, que claro foi feito. Os neoconservadores inicialmente estavam interessados no poder, e isso era, eu acho, sempre o que realmente lhes interessava. Acho que eles aprenderam, no entanto, a adotar e incorporar os direitos humanos em sua linguagem e a torná-los seus, e a cooptar toda a ideia de direitos humanos. Isso foi feito inicialmente de forma muito cínica. Uma figura de destaque no movimento neoconservador foi Daniel Patrick Moynihan. Ele era um professor de Harvard, um ex-liberal, que se tornou um direitista. Mais tarde, ele se tornou senador por Nova York. E ele disse em particular, acho que em 1976, em uma carta, tenho uma sensação engraçada de que os direitos humanos são, na verdade, nossa arma secreta. Esse foi o termo que ele usou, nossa arma secreta. E a ideia é, claro, que eles poderiam começar a focar os direitos humanos nos inimigos da América. Eles se concentraram fortemente nos hospitais psiquiátricos na União Soviética para punir dissidentes políticos, na repressão de pessoas como Alexander Solzhenitsyn, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, nos vastos abusos de direitos humanos, nos massacres realizados pelo Khmer Vermelho no Camboja e assim por diante. E eles enfatizariam que todo o propósito da política externa americana é prevenir esse tipo de coisa. E a principal maneira de fazermos isso é através da força militar. Pessoas que se opõem à força militar são cínicos amorais, porque, na verdade, estão se opondo aos direitos humanos ao se oporem ao uso da força militar pelos Estados Unidos. Todo o propósito de usar a força militar é avançar os direitos humanos. Foi um argumento poderoso no sentido de que funcionou. Realmente, ajudou a desviar completamente toda a linguagem dos direitos humanos para ser consistente com o poder americano. O próprio Reagan, mais tarde, adotou isso com grande entusiasmo e com grande ênfase em, de fato, exportar a democracia. A National Endowment for Democracy, que foi amplamente fundada como uma associada próxima da CIA, fazia muito do que a CIA faz, mas com uma retórica de direitos humanos. Promover a democracia. Foi fundada em 1983, com forte apoio da presidência de Reagan. No início, acho que era cínico, embora com o tempo eu não duvide que as pessoas tendam a acreditar em sua própria propaganda.
E assim é muito provável que internalizaram muito dessa linguagem. O que isso fez foi imbuir o argumento para o intervencionismo militar com uma certa justiça própria e um tom moralista, e uma maneira muito fácil de esmagar a dissidência, que é denunciar as pessoas como cínicas amorais. Funcionou de forma muito eficaz, devo acrescentar. O ponto alto disso, é claro, foram as guerras na Iugoslávia. Li o livro sobre isso, e era muito mais complicado do que as pessoas percebiam. Uma das coisas mais eficazes que ele fez, no entanto, foi acabar com as negociações. A ideia toda aqui é que as negociações são imorais porque você está negociando com pessoas más. Você não pode negociar com pessoas más. Você precisa esmagá-las militarmente. E as pessoas que não acreditam em esmagá-las militarmente estão agindo de forma imoral. Esse foi o argumento na Iugoslávia. Houve esforços repetidos para resolver as guerras iugoslavas, particularmente na Bósnia e mais tarde em Kosovo, através de negociações. E eles quase conseguiram. Toda vez, eles quase conseguiram. Em 1992, a União Europeia e as Nações Unidas estabeleceram uma equipe e reuniram as partes em conflito na Bósnia e Herzegovina, em Lisboa, e criaram um plano de paz que descentralizava o poder de forma descentralizada. E todos os três partidos, os muçulmanos, os sérvios e os croatas, em princípio concordaram com isso. Então o embaixador dos Estados Unidos veio e disse: "Você não precisa assinar isso se não quiser", com a implicação de que os Estados os apoiariam no campo de batalha, o que acabou acontecendo. Assim, os muçulmanos bósnios e os croatas desistiram. O tempo todo, publicamente, a linha era que você não pode negociar com os sérvios, porque eles são maus. Como resultado, tivemos uma guerra brutal de 3 anos e meio. 100.000 pessoas morreram, incluindo 8.000 em Srebrenica, que provavelmente não precisavam morrer. Mas toda a lógica era que não podemos negociar, porque isso é mau. Essa foi uma ideia neoconservadora importante. Força militar, em vez de negociações, que foi elevada ao nível de princípio moral elevado. Com o tempo, acho que isso teve um efeito muito importante na esquerda política americana. Isso é uma questão de grande interesse para mim, já que serei franco e direi que venho da esquerda política. Antigamente, quando comecei a me interessar por essas coisas, o anti-intervencionismo era central para a ideia da esquerda política. Mas acho que nos anos 90 isso mudou. Cada vez mais, a esquerda política nos Estados Unidos e na Europa, especialmente na Alemanha, foi convertida à ideia de que intervenções humanitárias são genuinamente humanitárias e devemos apoiá-las. Toda a ideia de que a força militar é algo ruim se tornou obsoleta. E a esquerda agora deve apoiar a força militar, porque ela protege as mulheres de abusos, protege minorias étnicas de serem abusadas ou mortas, e tem todos os tipos de benefícios. Mais recentemente, a ideia dos direitos dos gays foi incorporada. Usaremos força militar para avançar os direitos dos gays. Devo acrescentar que essas são ideias terríveis, porque gays e mulheres são mortos por essas coisas. O que isso faz é matar um grande número de pessoas inocentes, guerra após guerra após guerra. Não teve nenhum efeito humanitário. Colocou de lado negociações que poderiam ter evitado a guerra. Intensificou as guerras. Derrubamos Saddam Hussein. Ele estava abusando de seu povo. Ele era antidemocrático. Ele estava torturando crianças. E as coisas pioraram muito no Iraque. Derrubamos o Talibã porque, novamente, eles tinham políticas terríveis em relação às mulheres. E eles tinham, claro. E as coisas pioraram. Tivemos uma guerra de 20 anos por nada. E eu poderia continuar falando. Isso levou a uma série de guerras desastrosas. Mas é claro, as ideias são tão poderosas, elas continuam avançando. É notável como a esquerda política foi completamente convertida, ou quase completamente convertida, a essa ideia de ser pró-guerra em quase todas as áreas. A única exceção é em Israel e Gaza. A esquerda se opõe a isso. Mas em todas as outras guerras, a esquerda parece apoiá-las totalmente, talvez com mais entusiasmo do que a direita. Desculpe, estou me alongando. Você quer intervir em algo, Glenn?
Não, eu concordo muito com o que você disse sobre a Iugoslávia, porque com a Bósnia, o principal argumento era que eles não podiam aceitar. É imoral aceitar os sérvios mantendo esses territórios. Mas, novamente, 100 mil mortes depois. E não houve mudanças reais, apenas mais mortes e mortes. Eu também me lembro do final dos anos 90, porque eu estava no exército em 98 e 99. E eu me lembro em 99, com a invasão da Iugoslávia sobre Kosovo. O próprio Henry Kissinger argumentou que os Estados Unidos colocaram o que ele considerava demandas inaceitáveis sobre a Iugoslávia na Conferência de Rambouillet. Tenho certeza de que os franceses vão me odiar pela forma como estou pronunciando isso. Mas Conferência de Rambouillet. Ele disse que as demandas que os Estados Unidos colocaram não eram sérias. Ele chamou novamente, este é Henry Kissinger, ele chamou isso de uma desculpa para começar a bombardear, porque tiveram que incluir o famoso apêndice B, que exigia que a OTAN tivesse o direito de ir aonde quisesse dentro da Iugoslávia para a ocupação total. Então é interessante como esse argumento normativo para o uso da força começou a andar de mãos dadas com o neoconservadorismo. E você viu isso também na Alemanha, em grande medida. Porque após a Segunda Guerra Mundial, o principal argumento na Alemanha era, você sabe, nunca mais não podemos fazer isso. No entanto, na década de 1990 tivemos um ex-ministro das Relações Exteriores, Joschka Fischer, e ele argumentou que havia sido criado com dois princípios. Um era nunca mais uma guerra e o outro era nunca mais um Auschwitz. E agora ele argumentava que em Kosovo esses dois princípios estavam em conflito. Então agora eles tinham que abraçar a guerra. E nem mesmo abraçar a guerra. Ele argumentou que, em vez de a história muito violenta da Alemanha ser uma razão para ter maior contenção em sua política externa, o genocídio da Alemanha, na verdade, dava à Alemanha uma responsabilidade especial de impedir que isso acontecesse em outros lugares. Então é uma mudança extraordinária que, de repente, um dia sua história genocida é uma razão para contenção. E no dia seguinte, sua história genocida é uma razão para você não ser mais contido. É um desenvolvimento bastante fascinante. Não tenho certeza se são apenas os valores que são a variável independente aqui, ou se é a distribuição de poder, que simplesmente não havia mais restrições sobre o Ocidente. Então talvez isso crie um incentivo sistêmico para abraçar todas essas normas e valores que removem restrições sobre nós, mas as mantém sobre nossos oponentes. A Alemanha é um caso interessante pelos motivos que você mencionou. É interessante porque eles realmente fizeram um esforço genuíno para lidar com sua história. Notadamente, o Terceiro Reich, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, tudo isso. Eles fizeram um esforço sincero para abordar essa questão. Eu não estive lá recentemente, mas me disseram que por toda a Alemanha, não apenas em Berlim, há placas e comemorações para o Holocausto e as vítimas do Terceiro Reich. E parece muito sincero. Uma das coisas sobre isso que é muito trágica é que isso os levou, de forma bizarra, a serem um dos mais firmes apoiadores de Israel, não apenas verbalmente. Mas também as pessoas não sabem disso muito bem, mas eles estão subsidiando o exército de Israel. Eles construíram isso abaixo do custo de mercado, submarinos muito avançados que Israel está usando como plataformas de lançamento para armas nucleares. Eles têm feito isso há algum tempo. E no caso específico, eu acho, de Kosovo e Iugoslávia, novamente, é outra trágica perversão, pode-se dizer, da retórica da responsabilidade histórica da Alemanha de assumir sua responsabilidade pelo Holocausto. Especificamente, o problema que você tem com o que Fischer estava dizendo, as coisas que você citou dizendo, é que os abusos dos direitos humanos em Kosovo aumentaram massivamente devido ao bombardeio. Você sabe, o número total de mortes até o bombardeio de ambos os lados, civil e militar, foi estimado em cerca de 2.000. Após o bombardeio, foi superior a 10.000. E assim, não reduziu o sofrimento. Não reduziu a matança, a ampliou significativamente.
a limpeza étnica foi ampliada muitas vezes. E tudo isso poderia ter sido evitado porque havia um acordo de paz quase assinado por todos no castelo de Rambouillet, nos arredores de Paris, como você mencionou. Estava quase assinado, e os americanos basicamente intervieram e insistiram em torpedeá-lo ao inserir, no último momento, cláusulas que sabiam que seriam inaceitáveis para os sérvios. Cláusulas que teriam sido inaceitáveis para qualquer parte em sua situação. Foi feito com a intenção de desmantelar todo o processo de negociação e criar uma base para a guerra. E o motivo da América ao fazer isso, é claro, foi estabelecer a OTAN como uma instituição prestigiosa que venceria uma guerra. Não há melhor maneira, é claro, de estabelecer a credibilidade da OTAN do que vencer uma guerra. E que melhor maneira de vencer uma guerra do que entrar em guerra com um país como a Sérvia, que é extraordinariamente fraco. Você não pode errar ao entrar em guerra com a Sérvia. E assim, acho que basicamente o que você teve aqui é um exemplo clássico do uso muito cínico de retórica moralista para alcançar objetivos muito pouco éticos e baseados no poder, com um custo muito alto em vidas humanas. Sim, e também vale a pena notar, além da ex-Iugoslávia, que tipo de ondas de choque isso criou ao redor do mundo. O ataque à Iugoslávia em março de 1999 ocorreu, eu acho, menos de 2 semanas após a expansão da OTAN. Então este foi o mês em que a OTAN passou de seu papel como mais de uma potência de status quo durante a Guerra Fria, para de repente, em 1999, começar a se expandir e também partir para a ofensiva. E isso é, novamente, Kissinger. Lembro-me de que ele fez esse comentário em 1999, onde disse, bem, não podemos mais dizer aos russos para não temerem a expansão da OTAN, que somos apenas uma aliança defensiva, certo? Porque obviamente não somos mais. E foi um desenvolvimento bastante dramático, por isso às vezes o cito, porque ainda consideramos obrigatório referir-se à OTAN como uma aliança defensiva, mesmo quando estamos bombardeando outros países. É bastante extraordinário. Bem, eles estavam fazendo todo tipo de coisa para tentar se justificar, incluindo a ideia de mudar a carta para permitir o que é chamado de operações fora da área, significando que a OTAN seria uma força de intervenção global. A frase que acompanhava isso era fora da área ou fora do negócio. A ideia é que precisamos de uma nova missão, ou simplesmente perderemos relevância. E, novamente, a ideia era dar-lhes relevância. Acho que, se você olhar para as memórias de oficiais americanos e como eles justificam as intervenções na Bósnia-Herzegovina e no Kosovo, eles têm muitas justificativas humanitárias, que, como eu disse, são realmente incoerentes, dado o fato de que pioraram muito a situação humanitária. Mas, além disso, há um reconhecimento franco de que um dos motivos era dar um novo propósito à OTAN e marginalizar os esforços europeus para estabelecer uma política externa independente. Retrospectivamente, eles notaram que um dos principais sucessos dessas duas guerras foi estabelecer uma base para a expansão da OTAN, que a base política para isso foi possibilitada pela vitória da OTAN nessas duas guerras. E assim, me parece que o principal efeito e o principal motivo aqui, quando analisado de forma fria e objetiva, foi preservar e expandir a OTAN. Essa foi a função completa da guerra. E quando olhamos apenas para o estilo e o tom das guerras na Iugoslávia, podemos ver que isso é quase um modelo do que está acontecendo agora na Ucrânia, inclusive na retórica. Bem, acho que todas as guerras precisam ser vendidas como moralidade. E é por isso que os direitos humanos, acredito, são bastante poderosos. Além disso, é assim que a propaganda política funciona, aliás. Normalmente, você precisa enquadrá-la através de 2 estereótipos opostos. Um que é superior versus inferior, ou bom versus mal. É muito bom lavar a geopolítica e a rivalidade entre grandes potências através da política. Direitos humanos versus autoritarismo. E vimos isso, como você mencionou antes, no Afeganistão durante a ocupação de 20 anos.
Houve o Wikileaks. Eles tinham um documento, acho que foi o Wikileaks que trouxe, da CIA. Eles notaram que os europeus estavam perdendo algum interesse e apoio à ocupação do Afeganistão, pelo menos entre o público. E eles consideraram como isso poderia ser melhor vendido. Que tal os direitos das mulheres? Isso é popular. E mais tarde, você tem o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, e a atriz de Hollywood, Angelina Jolie, escrevendo artigos juntos, acho que foi no The Guardian, onde o título era que a OTAN tem o direito e a responsabilidade de ser a principal protetora dos direitos das mulheres. É bastante extraordinário. De onde isso vem? Quando você olha para as estratégias de segurança, elas tendem a ser muito abertas e francas, especialmente nos Estados Unidos a partir de 2002. Está muito claramente declarado na Estratégia de Segurança Nacional que a primazia global é a fonte de segurança. Ninguém deveria nem mesmo ter a aspiração de nos desafiar. E então, como vendemos isso ao público? De alguma forma, as pessoas vão abrir um jornal, e sim, é disso que a maior aliança militar do mundo está principalmente preocupada. Que meninas possam ir à escola. É apenas, bem, acho que você consegue muitas pessoas que genuinamente querem ver mais direitos no Afeganistão envolvidos. Mas era isso que eu queria dizer. São os idealistas começando a andar de mãos dadas com os neoconservadores, aqueles que buscam a primazia global através da força militar. Imagino que o senador Moynihan, quando falou sobre os direitos humanos como nossa arma secreta, superou em muito seus sonhos mais selvagens. Tem sido incrivelmente eficaz em transformar a discussão sobre toda essa questão e em silenciar a dissidência sobre esse assunto. Uma das coisas, também como uma extensão disso, é a forma como as guerras culturais estão se desenrolando em relação à Ucrânia e à Rússia. A Rússia tem sido apresentada, com alguma verdade, como um país socialmente conservador, que não é muito amigável com os gays, por exemplo. Sou a favor dos direitos dos gays, aliás, então pessoalmente entendo que isso é uma questão. Mas a ideia aqui é que por causa da questão dos direitos dos gays, por causa do conservadorismo social, na América, a direita tem alguma afinidade com o governo Putin, porque é socialmente conservador, está um pouco alinhado com a religião, é hostil a estilos de vida alternativos, e a esquerda detesta o governo Putin, essencialmente pela mesma razão paralela. Putin é um fascista. Ouço meus amigos da esquerda dizerem isso o tempo todo. Ele é um fascista, principalmente com base em questões de guerra cultural. E o incrível é que mesmo que você não goste de Putin, e mesmo que você não goste da cultura russa por qualquer motivo, é uma razão terrível para começar uma guerra com a Rússia. Quero dizer, é uma ideia insana matar centenas de milhares de pessoas por isso, que é o que aconteceu aqui. Mas acho que essa tem sido a lógica, que essencialmente criamos essa caricatura, contraposta, é claro, a uma cultura democrática e amigável aos gays. Em um ponto, eles tinham como porta-voz um americano que não era apenas gay, mas trans. E toda a ideia era se conectar com as guerras culturais de uma forma que abordasse as ansiedades das guerras culturais entre liberais e esquerdistas nos Estados Unidos e na Europa. E eles têm sido muito eficazes em fazer isso. Os ucranianos têm sido muito eficazes em fazer isso. Claro, na realidade, a Ucrânia tem um elemento fascista significativo. Vimos isso em exibição no parlamento canadense, é claro, quando todo o parlamento canadense se levantou na presença de Zelensky, não apenas aplaudiu Zelensky, mas também aplaudiu um imigrante ucraniano de 98 anos no Canadá, que lutou na SS. E você sabe, foi uma grande fonte de escândalo e constrangimento no Canadá depois do fato. Foi muito interessante, de certa forma, que o presidente do parlamento canadense celebrou este homem como alguém que lutou contra os russos na Segunda Guerra Mundial. E todos aplaudiram.
E eu estava pensando quando ouvi isso, pensei que um conhecimento de nível de ensino médio de história diria que isso deve ter significado que ele estava lutando com os alemães na Segunda Guerra Mundial e, portanto, estava lutando com a SS. Mas, de qualquer forma, acho que isso destacou o fato de que esses estereótipos que as pessoas têm sobre a Rússia, Rússia má, Rússia culturalmente má, Ucrânia culturalmente boa, não correspondem realmente à realidade. Mas é impressionante como essa propaganda tem sido tão eficaz em estruturar o debate entre todos os partidos de esquerda tradicionais na Europa, entre os democratas nos Estados Unidos e entre a esquerda ativista nos Estados Unidos. Grupos como os socialistas democráticos da América têm sido amplamente silenciosos sobre essa questão, ou apoiado a guerra. E acho que isso se baseia, em grande parte, nesses estereótipos extremamente irreais que as pessoas têm. Wildly unrealistic stereotypes that people have. But it creates, I guess, too many contradictions. Mas isso cria, eu acho, muitas contradições. Por exemplo, na Europa, você mencionou sobre o tema do neoconservadorismo sendo exportado, porque no passado, os europeus tendiam a olhar com grande preocupação, especialmente para a administração Bush durante a invasão do Iraque. Os neocons eram efetivamente vistos como irracionais e, sim, como belicistas, e a Europa deveria ser o equilíbrio para isso. Mas hoje, a Europa, eu não a reconheço mais em comparação com 20 anos atrás. Você mencionou Gaza, onde os alemães, mas também a própria UE, fizeram declarações muito fortes a favor de Israel, mesmo durante o que foi rotulado como genocídio. Na Síria, não sei se você percebeu, durante todo esse massacre dos drusos, alauítas e xiitas, os russos e os americanos emitiram condenações ao que os Estados Unidos se referiram como jihadistas islâmicos radicais ou terroristas. Algo nesse sentido, enquanto a OE publicou um tweet condenando os elementos pró-Assad que provocaram isso. Então, as pessoas que estavam sendo massacradas. É realmente estranho. Temos a chefe de política externa, Kaja Kallas, que saiu e disse, bem, eu não acredito em diplomacia com os russos, porque Putin é um criminoso de guerra. E eu não falo com criminosos de guerra. Esta é uma declaração extraordinária da principal diplomata. E temos pessoas como Viktor Orbán, que foi punido pela UE por tentar. Ele foi a Kiev e depois a Moscou, tentando iniciar alguma diplomacia. Disseram que isso minava a paz e os esforços dos europeus. Lembro-me de quando Robert Fico, da Eslováquia, foi demonizado e ele foi baleado. Na mídia quase justificaram isso, dizendo, bem, você sabe, ele é um putinista porque se opõe à guerra por procuração. E houve especulação na mídia. Oh, isso é muito perigoso para a violência na sociedade. Não ele ser baleado, mas quando ele se recuperar, ele pode vir atrás da oposição, com vingança e retaliação. Então essa era a preocupação. Ele nunca fez isso a propósito. Mas, no entanto, que maneira muito estranha de reagir ao primeiro-ministro sendo baleado. E novamente vejo a Romênia, onde primeiro anularam os resultados das eleições e agora o proibiram de concorrer com base no que já foi provado serem alegações falsas. Vejo a Moldávia, onde de forma muito aberta a eleição foi fraudada. Geórgia, onde votaram errado e queremos que o governo seja removido. É em toda parte, toda essa ideia de paz mudou muito nos últimos anos. Ser uma torcida pacífica é escolher não violência. Você lutaria pela paz. Hoje em dia, vai derrotar os cowards maus, efetivamente. E não é uma mudança muito estranha que tem em Jesse. Eu vi isso neste país também, na Noruega. Durante a Guerra Fria, assumia-se que a paz derivava de um equilíbrio entre dissuasão e tranquilização, para não provocar o oponente. Hoje em dia, ninguém se atreve a falar sobre provocações. Eles nem sequer discutem as preocupações de segurança dos adversários. É apenas sobre nossos grandes valores e os modos autoritários deles. E se considerarmos as preocupações de segurança deles, é quase uma traição aos nossos valores. Porque se somos contidos, isso significa que não estamos promovendo nossos grandes valores por medo de violência. Então, por causa disso,
Não tememos mais a dissuasão nuclear. Em vez disso, condenamos a chantagem nuclear. Assim, perdemos a cabeça de tantas maneiras. We have lost our minds in so many ways. I think that what you're seeing here is what I can Acho que o que você está vendo aqui é o que só posso chamar de uma política externa extremista em ambos os lados do Atlântico, para a qual quase não há precedentes. Quero dizer, o próprio fato de que toda a ideia de negociações até Trump, e novamente, veremos o que ele produz, mas ele está negociando. Até Trump, toda a ideia era não haver negociações. Nós não rompemos oficialmente as relações diplomáticas com a Rússia. Poderíamos muito bem ter feito isso porque não havia atividade diplomática significativa. As embaixadas existiam, mas basicamente não faziam nada. Não havia conversas de alto nível de qualquer consequência real. Nenhuma conversa presidencial de forma alguma. no presidential talks whatsoever. E durante o auge da Guerra Fria, durante o período de Reagan, por exemplo, antes de Gorbachev, no início dos anos 80, não havia nada assim. Sempre houve negociação que não era repudiada, mesmo pelos elementos mais linha dura. Bem, havia elementos linha dura na administração Reagan que realmente se opunham. Os neoconservadores previsivelmente se opunham às negociações. Mas essa ainda não era a política oficial, porque os neoconservadores não tinham a dominância incontestável que têm agora. E durante a presidência de Eisenhower, durante a crise dos mísseis de Cuba, havia negociações em andamento. E o fato de você ter esse tipo de política externa extremista é muito pouco comentado. Isso é quase sem precedentes, historicamente. E é notável a extensão em que essa ideia foi implantada na Europa, assim como nos Estados Unidos e em todo o espectro político. E é acompanhada por um nível muito alto de repressão política. Em um grau extraordinário, o cancelamento efetivo de eleições em um país da OTAN UERA, a Romênia, é notável, e o pretexto muito frágil com o qual isso foi feito. Nunca ouvi falar de algo assim, a repressão ao acesso à informação. Nos Estados Unidos, temos a primeira emenda à Constituição, o que significa que posso ler RT e posso ler Sputnik. Mas acredito, até onde sei, que vocês na Europa não podem fazer isso. Tô certo? Você não pode ler RT na Noruega? Pode. We're not part of the EU, but the European Union cannot. Não fazemos parte da UE, mas a União Europeia não pode. Bem, incrivelmente, eles ficaram fora dessa censura. Mas é por isso que é bastante incrível, porque pelo menos durante a Guerra Fria, podíamos saber o que os russos estavam dizendo. Então, éramos confiantes o suficiente para não precisar censurar isso. Mas hoje em dia, não há apenas censura contra a mídia russa, porque tudo que os russos publicam é, por definição, propaganda agora. Então é muito difícil. E também temos uma coisa estranha acontecendo em toda a Europa, onde mesmo se tivermos nossos próprios jornalistas ou acadêmicos, e eles quiserem explicar a posição russa, e novamente, isso deveria ser muito senso comum em círculos de segurança. Se você quiser mitigar a competição de segurança, primeiro você reconhece as preocupações de segurança de seus oponentes. The security concerns of your opponents, so you won't trigger a security dilemma. Então você quer desencadear um dilema de segurança, mas nem é adequado tentar entender o oponente. Neste país, nosso ex-ministro da Defesa, quando os russos invadiram a Ucrânia, foi à mídia e disse: "Este não é o momento de entender, é o momento de condenar." Tentei explicar que certamente podemos fazer ambos, mas não. Todo esforço para explicar a posição dos russos é visto como sinônimo de legitimá-la ou justificá-la. Porque se você explica o que eles estão fazendo, então não só está racionalizando, mas de fato está apoiando. Então é uma forma de promover muita autocensura. A liberdade de expressão está, eu não seria hiperbólico a ponto de chamá-la de morta, mas está definitivamente se desintegrando muito rapidamente. Sim, é verdade. Acho que um dos aspectos positivos, se você quiser chamar de positivo, é que minha percepção é de que o público está perdendo o interesse nesta guerra muito rapidamente em ambos os lados da OTAN. E isso está acontecendo na Europa, está acontecendo nos Estados Unidos.
Acho que isso contribuiu para a vitória de Trump na recente eleição. Não acho que tenha sido o principal fator, mas acho que contribuiu para isso. A percepção, seja ela precisa ou não, de que ele é mais propenso a resolver esta guerra e evitar novas guerras no futuro. Em contraste, o Partido Democrata, que é muito militarista, historicamente extraordinariamente militarista. Which is extraordinarily militaristic historically. And so I think that when this war E então eu acho que quando esta guerra acabar, e acho que está se encaminhando para o fim, essa é a impressão que estou tendo, seja terminada no campo de batalha ou por negociações, acho que estamos chegando ao desfecho aqui. Você verá muita raiva pública pelo fato de que os europeus, em particular, tiveram seus padrões de vida reduzidos pelo corte de energia, a explosão do gasoduto Nord Stream, obviamente feita pelos americanos, ou talvez em conjunto com alguns países europeus, mas certamente pelos americanos. Eles gastaram enormes quantias de dinheiro, tanto os europeus quanto os americanos, ajudando a Ucrânia, dinheiro público, dinheiro dos contribuintes. E então você perde a guerra por completo. Você não tem nada para mostrar por isso. Isso será muito devastador para a credibilidade. No Vietnã, falavam sobre o fosso de credibilidade, onde o público simplesmente estava perdendo a confiança em qualquer coisa que o governo dissesse sobre o Vietnã, porque muito disso havia sido exposto como mentiras. E acho que você poderia ver rapidamente um fosso de credibilidade emergir aqui. Estou percebendo um tom de pânico entre os líderes europeus de que Trump possa resolver esta guerra. E você está recebendo todo tipo de ideias malucas, como a ideia franco-britânica de enviar, entre aspas, forças de paz franco-britânicas para a Ucrânia, o que não faz sentido militarmente. Mas acho que isso reflete um certo desespero de que temos que fazer algo. A questão é, do que eles têm medo? E a alegação é que eles têm medo de uma invasão russa, que os russos vão marchar sobre Paris, que vão ocupar os Bálticos, que vão ocupar a Suécia, etc, etc. Por que não há uma gota de evidência de que os russos tenham qualquer interesse ou capacidade de fazer qualquer uma dessas coisas. Acho que a verdadeira preocupação deles é ter que voltar para suas próprias populações e explicar por que, durante 3 anos, reduzimos os padrões de vida e desperdiçamos tanto dinheiro dos contribuintes e matamos centenas de milhares de pessoas por nada. E não temos nada para mostrar porque perdemos a guerra. Acho que isso vai ser muito devastador, não apenas para os atuais chefes de governo, mas para todo o espectro político. Todos os partidos que o apoiaram, todos os esforços para suprimir a discussão, toda a propaganda que foi divulgada, que é extraordinária em termos de seu alcance e em termos de sua mendacidade. E acho que esse é o verdadeiro medo que estamos vendo aqui. Mas também acho que é, na minha opinião, uma fonte de esperança de que talvez o público simplesmente não tolere uma repetição desse tipo de atividade e exija um tipo diferente de política e um tipo diferente de política subjacente a ela. Provavelmente você está certo, mas também é um pouco chocante porque após a Guerra Fria, inicialmente quando os Estados Unidos estavam promovendo essas ideias neoconservadoras, o DPG, por exemplo, em 1992, os europeus ficaram um pouco surpresos, especialmente se você ouvir os políticos franceses da época. Eles sugeriam que os europeus deveriam se unir para ter algum tipo de equilíbrio com os Estados Unidos, para que houvesse algumas restrições. Mas depois de um tempo, uma nova ideia, um pouco neocon, começou a ganhar força, eu acho, que era a de que haveria um sistema internacional baseado na unipolaridade ou hegemonia. Mas isso seria a primazia global do Ocidente político, que consistiria em 2 pilares, os Estados Unidos e a União Europeia. E eles teriam tarefas diferentes. Então, os Estados Unidos efetivamente, fariam o jantar e os europeus lavariam a louça. Em outras palavras, os Estados Unidos entrariam com o poder militar pesado, e os europeus poderiam fazer a manutenção da paz depois e talvez alguma ajuda econômica. Este era o tipo de divisão de trabalho que foi imaginado.
Mas, de qualquer forma, na raiz disso, a ideia era que neste novo sistema, a segurança não precisaria depender de levar em conta as preocupações de segurança dos oponentes, seja a Rússia, a China ou qualquer outro. Em vez disso, começamos a nos ajustar à ideia de que a segurança derivava de ser tão dominante que realmente não importava o que eles pensavam. Então acho que isso foi uma questão chave. E agora, de repente, os Estados Unidos estão enfrentando este novo mundo multipolar emergente e estão começando a ser um pouco mais pragmáticos. Não podem estar em todos os lugares, precisam priorizar. Obviamente, o hemisfério ocidental e a Ásia são prioridades altas. A Europa não é mais o centro do mundo, então acho que essa é uma preocupação importante também. Quando a guerra na Ucrânia terminar, os americanos vão querer se retirar um pouco da Europa. E, de repente, passamos de ser um dos dois pilares da primazia global para nem mesmo sermos um polo de poder no novo sistema multipolar. Depois de centenas de anos sendo sujeito da segurança, sentados à mesa, agora de repente nos tornamos o objeto. Acho que é muito difícil, mas também acho que todos acreditando na vitória no campo de batalha, sanções, tudo isso, eles compraram todas as narrativas. E agora, como você disse, eles têm que se explicar. Por que ficaram à margem e recusaram até mesmo a diplomacia quando centenas de milhares de homens morreram? O que fizeram quando viram que na Ucrânia a mídia foi fechada, a oposição política foi presa, a mídia, igrejas foram atacadas? Jovens homens simplesmente arrastados das ruas para vans e enviados para a linha de frente. E tudo o que podiam dizer era que apoiavam a Ucrânia, mesmo quando a maioria dos ucranianos queria iniciar negociações. E ainda assim, apoiar a Ucrânia só significava uma coisa: que continuamos a guerra. Em algum momento, tem que haver algum tipo de... Bem, eu gostaria de pensar que há responsabilidade, mas não tenho muitas esperanças quanto a isso. Parece apenas, sim, mas não importa em que direção o público vá, não há mudança entre os líderes políticos. E não é apenas uma questão europeia. Acho que você vê isso nos Estados Unidos também. Lembre-se de que quando Clinton começou tudo isso, sabe? O intervencionismo humanitário em 99 na Iugoslávia, as pessoas votaram em Bush durante a eleição. Ele era contra o que chamava de construção de nações. Então não vamos fazer isso. Mas em vez disso, sabe, ele foi construir nações do Afeganistão ao Iraque. Depois você teve Obama, que sabe, ia trazer mudança, mas não entregou de verdade. Trump não começou novas guerras, mas a única vez que foi aplaudido pela mídia foi quando bombardeou a Síria. E então você tem Biden, sabe? Os adultos estão de volta à sala, era o seu slogan. E agora sim, quase nos levou a uma guerra nuclear com a Rússia. Quero dizer, isso não é o que as pessoas votaram. Elas pensaram que estavam obtendo normalidade. É um pouco vergonhoso que Donald Trump, o cara do The Apprentice, seja o salvador agora. Ele deveria acabar com a guerra. Quero dizer, estou feliz. Se ele conseguir, que Deus o abençoe. Vamos dar a ele um prêmio Nobel da Paz. God bless him, and let's give him a Nobel Peace Prize. I don't really care about his, Eu realmente não me importo com seus modos pessoais, digamos, inadequados, mas acho que isso é o que o mundo quase precisava, porque ele é tão rude de muitas maneiras que consegue se safar de tudo. Mas seu superpoder foi, eu acho, romper com as narrativas. Ele saiu e disse, bem, não foi realmente provocado. A OTAN sabia que não poderia se expandir para a Ucrânia sem desencadear guerras. E sim, de repente, quem mais poderia dizer essas coisas? E esse é o meu ponto com os europeus. Eles estão presos nessas narrativas. Se alguém tentar sequer sugerir que talvez essa guerra tenha sido provocada, estaria acabado, seria crucificado. Então é muito difícil, não há espaço para manobra. E sim, Trump parece não ter esse problema. Eu diria que Trump não tem tanto uma cabeça para a política. Ele tem um faro para a política. E acho que ele percebeu antes de qualquer outra pessoa que um grande segmento do público, não estou falando aqui de jovens em campi universitários, mas mais sobre pessoas da classe trabalhadora, incluindo muitos veteranos, estava realmente basicamente farto de guerras intermináveis.
Eu ensino no sul do Arizona, onde há uma grande presença militar. Tenho muitos militares lá. Ao longo dos anos nas minhas aulas, ao longo de décadas, realmente vi que após a guerra ao terror, muitos dos militares estavam profundamente alienados da ideia de intervenções no exterior, porque sentiam que haviam sido enganados. E sentiam basicamente que tudo, a guerra ao terror em particular, era um pretexto para a expansão americana no exterior. O que, claro, é exatamente o que era. Casei com um estudante que estava na Marinha, que era, você sabe, um tipo patriótico originalmente. Ele me perguntou se eu poderia dar ele livros sobre Karl Marx. É assim que ele estava alienado. E acho que Trump percebeu que havia um certo sentimento por aí, que era anti-intervencionista no público. E ele percebeu isso, acho, antes de quase qualquer outra pessoa. E assim, acho que seus instintos são de não iniciar novas guerras e possivelmente até encerrar aquelas que estão atualmente em existência. Isso não o torna uma pessoa boa e não significa que ele fará coisas positivas no Oriente Médio. Acho que, infelizmente, o Oriente Médio será tão desagradável e apoiador de Israel e das coisas desagradáveis que Israel está fazendo, como Biden foi. Mas na Ucrânia, acho que realmente há uma possibilidade. Trump pode fazer o que os democratas nunca poderiam ter feito, que é realmente acabar com esta guerra e possivelmente prevenir novas iterações da Ucrânia no futuro. Sim, vamos torcer para que sim. Eu queria te perguntar sobre o tema do neoconservadorismo de mãos dadas com o idealismo, porque há um trabalho interessante feito por um estudioso americano, John Harris. Ele escreveu O Internacionalismo Idealista e o Dilema de Segurança, e destacou que o problema-chave dessa abordagem idealista ou internacionalista era que, efetivamente, sob qualquer valor internacionalista benigno, rejeitariam o princípio da soberania. Por exemplo, ele apontou para a Revolução Francesa, que supostamente criaria uma irmandade de nações e paz. Mas logo depois, em 1792, você teve a Convenção Nacional Francesa declarando que viriam em auxílio de todas as pessoas que buscassem recuperar sua liberdade. E assim, em nome da liberdade, isso essencialmente convida à invasão. E ele também traçou paralelos com os bolcheviques, já que inicialmente eles iam suspender, você sabe, qualquer necessidade de uma política externa. Eles pensaram, vamos apenas fazer uma revolução, e então vocês verão nossa pacificidade. Mas em vez disso, em 1917, eles já declararam que tinham o dever, na verdade não apenas o direito, mas a responsabilidade de recorrer à resistência armada, se fosse necessário, para ajudar os proletariados combatentes de outros países. Então, de repente, o que deveria ser a ideologia ou idealismo da liberdade humana foi então transformado em expansão. Parece que este é um pouco o caminho que seguimos, especialmente após a Guerra Fria, que é, democracia e direitos humanos criam paz. Agora vamos levar isso ao mundo. E novamente, toda a premissa, mesmo que isso não fosse suficientemente desestabilizador, toda a premissa de que é isso que impulsiona o comportamento dos Estados, a disseminação de valores e idealismo, torna-se, bem, digamos, ingênua, eu acho. Mas acho que minha última pergunta seria, como você vê a direção desse neoconservadorismo e intervencionismo humanitário? Já atingimos o auge disso. A multipolaridade reduzirá um pouco isso ao impor restrições ou, eu gostaria de pensar assim. Mas, por outro lado, vejo agora a Europa sendo liderada por, vamos chamá-los de belicistas, que são incrivelmente presunçosos, que não duvidam de que têm a superioridade moral em tudo. Então eu gostaria de ser otimista, mas estou em conflito, porque a realidade não reflete o que eu esperaria que estivesse acontecendo agora. Minha perspectiva sobre isso, em termos de motivação, a questão, acho que uma das perguntas que você está fazendo é até que ponto um idealismo autêntico, embora talvez equivocado, foi a causa raiz do problema. E eu não acho que foi. Acho que, na maior parte, os direitos humanos foram usados, pelo menos certamente no início,
E realmente, ao longo de todo o processo, de forma muito cínica, para justificar um objetivo que era orientado para o poder, e até certo ponto, orientado materialmente. E digo isso porque passei por muitos dos arquivos. Sou historiador, usamos arquivos. I've been through a lot of the archives. I'm a historian. We use archives. At Stanford University, there's a large cache of documents. Na Universidade de Stanford, há um grande acervo de documentos que examinei com muito cuidado dos neoconservadores, um grupo específico chamado Comitê para o Perigo Presente, que era uma espécie de grupo de lobby neoconservador que defendia uma grande expansão do poder militar dos Estados-Unidos e a intervenção americana no exterior. I've looked at their papers very Analisei seus documentos com muito cuidado, e minha conclusão é que o que realmente os interessava era o poder. O poder e o avanço dos interesses dos grupos que os apoiavam. Eles viam os direitos humanos como um veículo retórico útil para alcançar isso, como uma espécie de manobra de relações públicas da parte deles. E certamente, a princípio, não acho que fosse mais do que isso. And certainly at first, I don't think it was anything more than that. And I think throughout, it was never really the core motive. E eu acho que ao longo do tempo, isso nunca foi realmente o motivo central aqui. O motivo central era a projeção de poder dos Estados Unidos no exterior. E isso em si era o principal objetivo. Era necessário ter uma racionalização. Não basta dizer que queremos poder porque gostamos de poder ou porque beneficia o complexo industrial militar. O público, pelo menos, não é cínico o suficiente para realmente aceitar esse tipo de coisa. Oh, eu admito, na verdade, Trump às vezes em sua retórica faz referência a esse tipo de retórica. Trump é uma exceção, talvez. Mas de modo geral, você precisa ter uma justificativa baseada em princípios para tudo o que faz em público. Então eles criaram uma justificativa baseada em princípios, mesmo que fosse insincera, e eu acho que era insincera. Foi a arma secreta deles o tempo todo. Was their secret weapon all along. And it's still their secret weapon. I think E ainda é a arma secreta deles. Acho que, em termos de como isso vai se desenrolar, a principal consideração aqui é o histórico. E o histórico dos últimos 25 anos tem sido desastroso. Tivemos uma guerra após a outra, que foi justificada em termos humanitários, na maior parte, e isso produziu uma catástrofe humanitária. Tivemos o Iraque, que matou cerca de 1 milhão de pessoas por nada, ao que parece. Tivemos, você sabe, o Afeganistão. O Talibã está agora de volta ao poder, após 20 anos, e talvez centenas de milhares de mortes lá também. Tivemos a derrubada de Gaddafi. Novamente, isso desestabilizou todo o norte da África. Tivemos a derrubada de Assad agora, o que provavelmente vai desestabilizar a Síria. Já estamos vendo as fases iniciais dessa desestabilização. Syria, we're already seeing the beginning phases of that destabilization. It always makes the situation worse, is what it does. In humanity, Sempre piora a situação em termos humanitários. As próprias pessoas que deveríamos estar libertando, mulheres, crianças e talvez gays e outros, essas pessoas são mortas pela intervenção humanitária. E não vamos esquecer, essas coisas são incrivelmente caras. A guerra ao terror sozinha custou, acredito que a Universidade Brown calcula os números. O número que tenho em mente é de pelo menos 5 trilhões de dólares. Isso é significativamente maior. O custo de longo prazo da guerra ao terror. Isso é maior do que o PIB da Grã-Bretanha. Apenas imagine que tipo de projetos humanitários maravilhosos, projetos humanitários reais, poderíamos ter feito com 5 trilhões de dólares. we could have done with $5 trillion. Imagine how we could have improved people's lives. Imagine como poderíamos ter melhorado a vida das pessoas em todo o mundo com esse dinheiro. Em vez disso, apenas jogamos tudo pelo ralo, sem nada para mostrar, além de um número enorme de mortes por nada. Então, acho que estou esperando, e tento evitar pensamentos ilusórios. Eu jurei abandonar a ideia de pensamentos ilusórios. Simplesmente não vale o esforço. Então, espero não estar me envolvendo em pensamentos ilusórios aqui. Mas talvez o que veremos seja talvez o fim da linha para esse tipo de argumento. O fato de que, mais uma vez, nos prometeram uma grande vitória contra esse ditador fascista maligno, Vladimir Putin, que oprime mulheres, que oprime todos os tipos de pessoas, que faz todo tipo de coisas ruins. Who does all sorts of bad things. And we're going to preserve democracy and E vamos preservar a democracia e todas essas coisas maravilhosas. De qualquer forma, vamos ver que desastre isso é. E vamos perder a guerra, sem nada para mostrar além de muitos corpos mortos, uma quantidade imensa de desperdício e padrões de vida mais baixos.
E na Alemanha, provavelmente desindustrialização. Isso seria irreversível. E acho que, uma vez que o público perceba isso, perceba como foi enganado, e a extensão em que foi enganado, estou esperançoso de que isso realmente mudará fundamentalmente a retórica. E eles também perceberão que as pessoas que os lideraram são extremamente sem talento. Are extremely untalented people. And in the United States, there's so much of a tendency. E nos Estados Unidos, há uma grande tendência de olhar para alguém como, digamos, Antony Blinken, que tem um diploma de Harvard, tem um diploma de Columbia, olhar para suas credenciais acadêmicas, e ele deve ser um gênio. E ele claramente não é um gênio. Qualquer um que duvide de mim sobre o quão pouco talentoso ele é, deve olhar para o histórico do que aconteceu na nossa evacuação do Afeganistão. Veja alguns dos vídeos da nossa evacuação de Cabul e como isso foi desastroso. Aquilo não foi uma operação eficiente, por pessoas talentosas. Aquilo foi incompetência. E então eu acho que o que temos aqui é realmente a mediocridade nos liderando. E eu acho que o público finalmente vai perceber isso. Pelo menos essa é a minha esperança. Will finally come to see that. At least that's my hope. Oh, definitely some, terrible. Não, definitivamente alguns líderes terríveis. Mas você provavelmente está certo sobre as intenções iniciais aqui serem de poder, porque Paul Wolfowitz, claro, participou desse planejamento de defesa em 92. Ele também foi um dos membros fundadores do projeto por um novo século americano. Acho que se você passar pelos documentos lá, ou declarações, fica bastante claro que o objetivo ali é, como o nome sugere, garantir que este século vindouro, novamente, estabelecido no final dos anos 90, pertencesse aos Estados Unidos, e defendendo uma política externa muito contundente e militarista para alcançar esse objetivo. Mas eu pensaria que isso estaria perdendo força neste momento se as pessoas estiverem vendo através da retórica. E algo, eu acho, vai rachar na Europa também. Algo muito sombrio apenas nas questões atuais quando Trump estava pressionando por um cessar-fogo. When Trump was pushing for ceasefire, first the Europeans were, very. Primeiro, os europeus estavam, você sabe, muito avessos à ideia. Mas então, quando ouviram que era um cessar-fogo e que provavelmente os russos não aceitariam um cessar-fogo sem um acordo político, houve um pouco de entusiasmo. Demorei um segundo para entender. E então você vê todas as manchetes. Se Putin não aceitar um cessar-fogo, Trump deve aplicar pressão máxima. Então vamos nos juntar ao campo de guerra novamente. É muito triste que esta seja a única melodia que temos para tocar. E eu gostaria de ver também líderes melhores, que tenham uma compreensão melhor da história, além novamente da única página em seu livro de história que parece ser a Segunda Guerra Mundial e Hitler. Eles nunca conseguem terminar uma frase sem mencionar Hitler. É muito triste. Este é o alcance das analogias históricas. Mas sim, aqui estamos. De qualquer forma, professor Gibbs, muito obrigado pelo seu tempo. E espero poder falar com você novamente no futuro. Sim, foi um prazer. Obrigado por me receber.